E aí surge o Cavaleiro, né? Que é tipo uma força militar da Igreja Católica. E a cruzada serve muito bem pra esse cara que pecou a vida inteira, ter Uhum. oportunidade de morrer tentando vencer o mal e ir direto pro céu. Melhor Principalmente se ele ainda. não tem vocação religiosa nenhuma. Sim, melhor ainda. Além disso, o principal, que é pouco falado, porque esse cara, ele não é. Muitas das vezes ele nem é tão religioso assim, mas tem uma Às vezes ele não é oportunidade. nada religioso. É, não é nada religioso, ele tá nem aí, nem acredita nisso. Mas tem a oportunidade de conseguir terras lá, em Jerusalém. Eu não tenho Enriquecer. terras aqui, ficou pro meu irmão mais velho, mas eu vou chegar lá e vou ter. Uhum. Entendeu? Então eu vou dominar um local que, inclusive, pessoal, a gente tem uma visão meio errada, né, nesses filmes, tipo o Cruzado do Ridley Scott, que quando aparece. Maneiríssimo. Maneiríssimo. Mas a ambientação dele, assim, é super preta e branca, né? França é tudo azul, escuro e frio. Aí quando chega em Ah. Jerusalém é tudo amarelo, né? Só deserto, só areia, tudo amarelo. Tom Não. sépia. Mas aí É. culpe o diretor de imagem do filme, que não soube usar os filtros Não, a ali. gente já tem um episódio falando sobre A isso, gente já falou mas sobre isso. o que eu quero dizer é que não era tão simples assim, não era só um deserto, não, meu irmão. Muito pelo contrário, a cidade, porra, que era extremamente importante economicamente, né? Então, assim, um cara conseguir terras ali seria, porra, ganhar muito dinheiro. É. Outra coisa, é. A Europa, nos anos anteriores, estava passando por um problema de praga. E, assim, muitas plantações foram dizimadas, principalmente o centeio, que era extremamente importante. Então, até grandes proprietários de terras estavam passando por uma situação muito difícil. Então, muita gente viu a oportunidade, né, de conseguir novas terras lá em Jerusalém. Mas, Sim. Não, rapidinho, só para mencionar um fator também. Dentro da Europa, você está falando, estava acontecendo na Europa, que culminou com isso aí. Dentro da Europa também tinha uma situação política que estava acontecendo, que era a estrutura feudal que tu falou, Raul. A gente tinha três grandes pilares da sociedade feudal. Né? Os camponeses, que eram os laboratores, os clérigos, que eram os oratores, e os cavaleiros, que eram os belatores. Então, o papo urbano e a igreja souberam canalizar direitinho a energia dessa galera, dos belatores. Pô, essa galera tá fazendo conflito entre eles aqui. Justamente porque tá tendo essas crises aí de comida, não sei o que. Então, estavam guerreando entre eles. Porque o duque daqui, sim, o conde dali. Então, vamos canalizar essa energia para essa galera fazer guerra fora da Europa, né? Foi uma estratégia, assim, brilhante, né? com certeza. E o Papo Urbano, ele queria exatamente levar esse pessoal beligerante Esse pra lá. pessoal. É, E ele queria levar quem? Ele queria levar os cavaleiros. Só os que, cavaleiros. Deixa o camponês trabalhando na terra produzindo, né? O mas cavaleiro. não foi isso que o pessoal É, entendeu. O pessoal entendeu, meu é isso que irmão, ele queria, né? eu tô passando fome aqui, eu vou pra lá, vou ter lugar melhor pra plantar e ainda vou pro céu. Então, meu irmão, Só isso aí foi vantagem. assimilado por todas as classes sociais. Então o pessoal, os camponeses falaram, meu irmão, eu vou também. No início, o Papa Urbano, quando fica sabendo disso, que tem populares que querem ir, ele até fez várias cartas. Para os maiores líderes da Europa, para os reis, para os duques, para os barões. E ele escreveu cartas dizendo que ele estava recrutando cavalheiros, homens de armas. E ele ainda botou uma data. Ele tinha botado agosto. A gente não falou o ano ainda. 1096 que isso tudo acontece. Ele falou: ó, em agosto de 1096, vocês vão lá, vão me iniciar, se eu não me engano, 15 de agosto. E vocês vão lá e a gente vai começar essa empreitada tal com um exército. Só que surgem alguns líderes ali, alguns diriam loucos, né? Como um cara chamado Pedro Eremita. Ó, já vou deixar claro que eu vou defender ele, tá? Tu já chamou o cara de louco e eu vou defender, mas Ah, continua aí. Assim que eu tiver a Cara, oportunidade, eu vou você defender ele. imagina um cara chamado Pedro Eremita que ele começa a andar pelas cidades da França montado num jumento e convocando pessoas para a cruzada. E as pessoas que ele convoca, meu irmão, é qualquer pessoa. Ele saiu convocando mendigo. Mendigo para a cruzada. Criança, mulher, todo mundo que ele via. E esse cara,
ele era muito querido pelas pessoas, principalmente porque a gente está falando de uma época aqui, a gente, quando fala de padre, a gente associa na hora celibato. Mas nem sempre houve celibato na Igreja Católica, né? A gente sabe disso. Então, o celibato tinha sido adotado poucos anos antes e muitas mulheres... É até engraçado isso, eu nunca tinha parado para pensar nisso até eu ler sobre esse cara. Muitas mulheres foram abandonadas, né? Vários padres que tinham esposas foram obrigados a rejeitar suas esposas. Muitas mulheres perderam o seu meio de subsistência, assim. E esse foi um cara que ele reunia muitas doações para ajudar essas mulheres. Então, esse é um dos motivos desse grupo que ele reuniu ter muitas mulheres também. Além de... A maioria das guerras medievais tinha muitas mulheres porque os caras levavam a família toda. Mas esse grupo em especial tinha mais do que o normal, né? Mas enfim, esse cara já era muito querido nessa comunidade mais carente, né? E tanto que ele era visto por alguns como um santo vivo. Algumas pessoas profeta, acompanhavam ele e arrancavam pelinhos do rabinho do jumento como se fosse relíquia. Guardava como relíquia, entendeu? Rezava pro pelinho do jumento dele. Então, assim, esse é um cara que era muito respeitado, muito querido.